A paz do Senhor, tudo bem com você? Eu sou o pastor Herman. Eu sou a Gigi, estamos aqui para mais um dia de leitura da Bíblia. Isso mesmo, para dar continuidade ao nosso plano anual de leitura da Bíblia, lendo ainda o livro de Juízes, dando continuidade à história de Sansão. Você que recebeu o link deste vídeo e ainda não assistiu os vídeos anteriores, é muito importante que você assista, pois é toda uma playlist onde em um ano você vai ler toda a Bíblia. E para poder ter acesso ao vídeo desde o vídeo de número 1, é só acessar aqui este card, onde você terá então acesso à playlist com todos os vídeos para que você possa assistir. Mas antes disso, antes de acessar a playlist, e você que já vem acompanhando conosco antes da leitura de hoje, não esqueça de fazer duas coisas muito importantes. Se inscrever no canal e compartilhar. E já assinale também aí, marque o sininho das notificações, que sempre que tiver vídeo novo, você será notificado, amém? Então, vamos para a leitura de hoje. E foi-se Sansão a Gaza, e viu ali uma mulher prostituta, e entrou a ela. E foi dito aos gazitas: Sansão entrou aqui. Foram, pois, em roda, e toda a noite lhe puseram espias à porta da cidade. Porém, toda a noite estiveram sossegados, dizendo: até a luz da manhã esperaremos, então o mataremos. Porém, Sansão deitou-se até a meia-noite, e à meia-noite se levantou, e travou das portas da entrada da cidade com ambas as ombreiras, e juntamente com a tranca as tomou, pondo-as sobre os ombros, e levou-as para cima até ao cume do monte, que está defronte de Hebrom. E depois disto, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Zoreque, cujo nome era Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força e com que poderíamos assenhorar-nos dele e amarrá-lo, para assim o afligirmos e te daremos cada um 1.100 moedas de prata. Veja um detalhe aqui, amados, que eu quero logo entrar neste detalhe com você. Até algo que eu já falei por alto no vídeo anterior. Veja que Sansão continuava fazendo coisas, tomando atitudes que não eram corretas. Deitou-se com uma prostituta, por exemplo. Ele, que tendo ali o voto do nazireado, não deveria se contaminar. E agora, mais uma vez, vai se afeiçoar de uma mulher estrangeira. Mas ainda assim, ele continuava tendo a força, aquele dom, digamos assim, o qual recebeu de Deus. E aqui nós temos que entender duas coisas. Primeiro, aquilo que eu já falei. Deus ia usá-lo para um propósito. Isso não quer dizer que Deus estava de acordo com as atitudes dele, mas, independente dele até estar agindo errado, Deus iria usá-lo para o propósito que ele tinha. E depois Sansão, então, arcaria com as consequências dos seus erros. Outra lição aqui que a gente toma também é que nem todo homem, nem toda mulher, nem toda pessoa que é usada por Deus verdadeiramente está em uma vida de santificação. Muitas vezes olhamos para uma pessoa que fala em línguas, através da qual Deus operou um milagre, e podemos ver aquela pessoa como um santo, uma santa, uma pessoa sem defeitos. Mas nem sempre é isso que acontece. Muitas vezes Deus está usando ali a pessoa por misericórdia do povo que está precisando de uma palavra, que está precisando ser curado ou coisa semelhante. Mas Deus depois também há de ver com aquela pessoa que, ainda que esteja sendo usada por ele, por Deus, está em pecado, está em transgressão. Lembre do texto ali de Mateus capítulo 7, a partir do versículo 21, que no dia que lermos ele, eu entrarei em mais detalhes, aonde Deus fala ali abertamente. Jesus chega para alguns homens
E os homens lhes dizem: Senhor, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome profetizamos, em teu nome curamos. E Jesus então lhes diz abertamente: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Amém? Então, não confunda as coisas, tá? Não confunda. O fato de Deus operar através de uma pessoa não quer dizer que aquela pessoa é santa, é perfeita e que tudo que aquela pessoa faz está de acordo com a vontade de Deus. Talvez você seja alguém que está sendo usada por Deus e diga: Deus está me usando, então esse pecado que eu estou cometendo não tem problema nenhum. Não é assim. Deus continua usando muitas vezes a pessoa porque ele tem um propósito na vida de outras pessoas e vai usar você, vai usar a pessoa muitas vezes em pecado para cumprir esse propósito. Não quer dizer que ele está de acordo com o pecado da pessoa. Vamos voltar aqui à leitura. Disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força e com que poderias ser amarrado para te poderem afligir. Disse-lhe Sansão: se me amarrassem com 7 vergas de vimes frescos, que ainda não estivessem secos, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Então os príncipes dos filisteus lhe trouxeram 7 vergas de vimes frescos, que ainda não estavam secos, e amarrou-o com elas. E os espias estavam assentados com ela numa câmara. Então ela lhe disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então quebrou as vergas de vimes, como se quebra o fio da estopa ao meio do fogo. Assim, não se soube em que consistia a sua força. Então disse Dalila a Sansão: eis que zombaste de mim e me disseste mentiras. Ora, declara-me agora, com que poderias ser amarrado? E ele lhe disse: se me amarrassem fortemente com cordas novas, com que se não houvesse feito obra nenhuma, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Então Dalila tomou cordas novas e o amarrou com elas, e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E os espias estavam assentados numa câmara. Então as quebrou de seus braços como um fio. E disse Dalila a Sansão: até agora zombaste de mim e me disseste mentiras. Declara-me, pois, agora, com que poderias ser amarrado? E ele lhe disse: se teceres 7 tranças dos cabelos da minha cabeça com os lisos da teia. E ela os fixou com uma estaca e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então despertou do seu sono e arrancou a estaca das tranças tecidas juntamente com o liço da teia. Veja só, amados, que coisa, hein? Sansão, ele está mostrando aqui algo que muita gente erra também. Tem gente que parece que gosta de ser enganado, que gosta de ser passado para trás e feito de trouxa. Estava claro aqui que a Dalila estava tentando enganá-lo, mas Sansão ia e fazia uma vez, 2 vezes, 3 vezes, caía sempre no mesmo erro. É igual uma pessoa que está ali namorando, por exemplo, uma jovem está ali namorando, e o jovem trata ela mal, trata a mãe mal, é ignorante, muitas vezes até agride, enquanto está namorando. Aí toda vez diz: não, eu vou melhorar, eu vou mudar, mas nunca muda. Não há nenhum vestígio de mudança. E ali a jovem continua, ou seja, parece que gosta de ser enganada. E olha só, isso é enquanto está namorando. Imagine depois que casar. Depois que casar, vai acabar apanhando do marido. É como muitas pessoas que enganam, e a pessoa parece que está cega, parece que não vê e se deixa continuar sendo enganada. Não faça isso. Saia da fria. Às vezes a pessoa está numa fria, não é porque Deus a colocou na fria, não é porque o diabo se levantou contra ela,
É porque a própria pessoa se colocou na fria, porque não buscou direção de Deus e porque a própria pessoa não sai da fria. Parece que gosta de ser enganado. É igual aquele dizer popular, né? Me engana que eu gosto, né? Tem gente que parece que é assim. Tá assim Sansão. Parece que gostava de ser enganado. E nós vamos ver aqui a consequência disso e até mesmo, de certa forma, Sansão pagando as consequências também dos seus erros e dos seus pecados. Veja comigo. Então ela lhe disse: Como dirás, tenho-te amor, não estando comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim, e ainda me não declaraste de que consiste a tua força. E sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras, e molestando a sua alma, se angustiou até a morte. E descobriu-lhe todo o seu coração e disse-lhe: Nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre de minha mãe. Se viesse a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como todos os mais homens. Vendo, pois, Dalila, que já lhe descobrira todo o seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo: Subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ela e trouxeram o dinheiro na sua mão. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos e chamou a um homem e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça e começou a afligi-lo e retirou-se dele a sua força. E disse ela: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: Sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Veja só, hein? Foi a gota d'água. Ele já havia quebrado muitas coisas do seu voto. E essa foi a gota d'água. Era a única coisa que ainda restava do seu voto. O seu cabelo, a sua cabeça por raspar. E agora que ele quebrou o seu voto por completo, o Espírito do Senhor saiu então dele. Às vezes a pessoa vai: eu fiz isso, não aconteceu nada. Fiz aquilo outro, não aconteceu nada. Só que uma hora o cálice transborda. E quando o cálice transborda, a coisa fica feia, hein? Volte comigo à leitura. Então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos e fizeram-no descer a Gaza e amarraram-no com 2 cadeias de bronze e andava ele moendo no cárcere. E o cabelo da sua cabeça lhe começou a crescer, como quando foi rapado. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecerem um grande sacrifício ao seu deus Dagom e para se alegrarem, e diziam: Nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Semelhantemente, vendo o povo, louvavam ao seu Deus, porque diziam: Nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, e o que destruía a nossa terra, e o que multiplicava os nossos mortos. E sucedeu que, alegrando-se-lhes o coração, disseram: Chamai Sansão, para que brinque diante de nós. E chamaram Sansão do cárcere, e brincou diante deles, e fizeram-no estar em pé entre as colunas. Então disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: Guia-me para que apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste a elas. Veja aqui então que Sansão vai ser escarnecido, zombado. Vão colocar ele para ficar puxando a haste de um moinho, para ficar moendo trigo no cárcere. Até que dentro dessa grande festa vão fazer mais humilhações, vão zombar dele
E Sansão ali, o seu cabelo estava crescendo novamente. Ele sentia que havia esperança de ele mais uma vez clamar ao Senhor, Deus lhe dá forças e ele conseguia então acabar com os filisteus, com os inimigos, ainda que isso lhe custasse a vida, porque é isso que vai acontecer. Mas lembre, Deus tinha um propósito através da vida de Sansão. Sansão precisava morrer? Não, bastava ele ter obedecido a Deus. Ele não precisava morrer, mas infelizmente ele vai morrer para poder cumprir o propósito de Deus. Volte comigo. Ora, estava a casa cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o telhado havia alguns 3.000 homens e mulheres que estavam vendo brincar Sansão. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim e esforça-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio em que se sustinha a casa e arribou-se sobre elas com a sua mão direita numa e com a mão esquerda na outra. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que matara na sua vida. Então seus irmãos desceram e toda a casa de seu pai, e tomaram-no, e subiram com ele, e sepultaram-no entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai, e julgou ele a Israel 20 anos. Veja então que ele vai acabar morrendo. Ele não poderia ter obedecido a Deus e não morrido? Poderia, mas foram tantos deslizes, tantos erros, que acabou lhe custando a vida. Por isso que a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, você precisa estar com Cristo no teu coração e andar sempre em obediência, amém? Vamos continuar aqui a leitura de hoje. E havia um homem da montanha de Efraim, cujo nome era Mica, o qual disse à sua mãe: as 1.100 moedas de prata que te foram tiradas, por cuja causa deitavas maldições, e também as dissestes em meus ouvidos, eis que esse dinheiro eu tenho, e o tomei. Então disse sua mãe: bendito seja meu filho do Senhor. Assim, restituiu as 1.100 moedas de prata à sua mãe. Porém sua mãe disse: inteiramente tenho dedicado esse dinheiro da minha mão ao Senhor, para meu filho, para fazer uma imagem de escultura e de fundição, de sorte que agora tu tornarei a dar. Porém, ele restituiu aquele dinheiro à sua mãe, e sua mãe tomou 200 moedas de prata e as deu aos ourives, o qual fez delas uma imagem de escultura e de fundição, e esteve em casa de Mica. E tinha este homem, Mica, uma casa de deuses, e fez um éfode e terafins, e consagrou a um de seus filhos para que lhes fosse por sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. Veja que coisa, hein? Um grande problema quando o homem resolve fazer o que parece bom aos seus olhos. Nós precisamos fazer o que é bom aos olhos de Deus. Mais uma vez se repete aqui: quando um juiz era morto, o povo saía do caminho do Senhor e entrava na idolatria, entrava no engano. Vamos continuar a leitura. E havia um jovem de Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita e peregrinava ali. E este homem partiu da cidade de Belém de Judá para peregrinar onde quer que se achasse comodidade. Chegando ele, pois, à montanha de Efraim, até a casa de Mica, seguindo o seu caminho, disse-lhe Mica: de onde vens?
E ele lhe disse: Sou levita de Belém de Judá, e vou peregrinar aonde quer que achar comodidade. Guarde bem esta palavra, hein? Comodidade. O que tem de pessoas em busca só de comodidade. Volte comigo na leitura. Então lhe disse Mica: Fica comigo e sê-me por pai e sacerdote, e cada ano te darei 10 moedas de prata e vestuário e o teu sustento. E o levita entrou. E consentiu o levita em ficar com aquele homem, e esse jovem lhe foi como um de seus filhos. E consagrou Mica ao levita, e aquele jovem lhe foi por sacerdote, e esteve em casa de Mica. Então disse Mica: Agora sei que o Senhor me fará bem, porquanto tenho um levita por sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel, e nos mesmos dias a tribo dos danitas buscava para si herança para habitar, porquanto até aquele dia, entre as tribos de Israel, lhe não havia caído em herança bastante sorte. E enviaram os filhos de Dan, da sua tribo, 5 homens de seus confins, homens valorosos de Zorá e de Estaol, a espiar e rastejar a terra. E lhes disseram: Ide, rastejai a terra. E vieram à montanha de Efraim até a casa de Mica e passaram ali a noite. E quando eles estavam junto da casa de Mica, conheceram a voz do jovem, do levita, e chegaram-se para lá e lhe disseram: Que te trouxe aqui? Que fazes aqui? E que é o que tens aqui? E ele lhes disse: Assim e assim me tem feito Mica, pois me tem assalariado e eu lhe sirvo de sacerdote. Então lhe disseram: Ora, pergunta a Deus, para que possamos saber se prosperará o caminho que levamos. E disse-lhes o sacerdote: Ide em paz, o caminho que levardes está perante o Senhor. Então foram-se aqueles 5 homens e vieram a Laís, e viram que o povo que havia no meio dela estava seguro, conforme o costume dos sidônios, quieto e confiado. Nem havia possessor algum do reino que por coisa alguma envergonhasse alguém naquela terra. Também estavam longe dos sidônios e não tinha que fazer com ninguém. Então voltaram aos seus irmãos a Zorá e a Estaol, e seus irmãos lhe disseram: Que dizes vós? E eles disseram: Levantai-vos e subamos a eles, porque examinamos a terra, e eis que é muitíssimo boa, pois estareis tranquilos, não sejais preguiçosos em irdes para entrar a possuir esta terra. Quando lá chegardes, vereis um povo confiado, e a terra é larga de extensão, porque Deus vô-la entregou na mão, lugar em que não há falta de coisa alguma que há na terra. Então partiram dali, da tribo dos danitas, de Zorá e de Estaol, 600 homens armados de armas de guerra. E subiram e acamparam-se em Quireate Jearim, em Judá, pelo que chamaram a este lugar Maané-Dan, até ao dia de hoje. Eis que está por detrás de Quireate Jearim. E dali passaram a montanha de Efraim e vieram até a casa de Mica. Então responderam os 5 homens que foram espiar a terra de Laís e disseram a seus irmãos: Sabeis vós também que naquela casa há um éfode e terafins e uma imagem de escultura e uma de fundição? Vede, pois, agora o que haveis de fazer. Então foram para lá e vieram à casa do jovem, o levita, em casa de Mica, e o saudaram. E os 600 homens que eram dos filhos de Dan, armados das suas armas de guerra, ficaram à entrada da porta. Porém, subindo os 5 homens que foram espiar a terra, entraram nela
e tomaram a imagem de escultura e o éfode e os terafins e a imagem de fundição, ficando o sacerdote em pé à entrada da porta com os 600 homens que estavam armados com as armas de guerra. Entrando eles, pois, em casa de Mica, e tomando a imagem de escultura e o éfode e os terafins e a imagem de fundição, disse-lhes o sacerdote: que estáis fazendo? E eles lhe disseram: cala-te, e põe a mão na boca, e vem conosco, e sê-nos por pai sacerdote. E te melhor que sejas sacerdote da casa de um só homem, do que ser sacerdote de uma tribo, de uma geração em Israel. Então alegrou-se o coração do sacerdote, e tomou o éfode e os terafins e a imagem de escultura, e entrou no meio do povo. Assim viraram e partiram, e os meninos e o gado e a bagagem puseram diante de si. E estando já longe da casa de Mica, os homens que estavam nas casas junto à casa de Mica se reuniram e alcançaram os filhos de Dan. E clamaram após os filhos de Dan, os quais viraram o rosto e disseram a Mica: que tens, que assim convocaste este povo? Então ele disse: os meus deuses que eu fiz me tomaste, juntamente com um sacerdote vos fostes. Que mais me fica agora? Como, pois, me dizeis que é o que tens? Porém, os filhos de Dan lhe disseram: não nos faça ouvir a tua voz, para que, porventura, homens de ânimo amargoso não se lancem contra vós, e tu percas a tua vida e a vida dos da tua casa. Assim, seguiram o seu caminho os filhos de Dan, e Mica, vendo que eram mais fortes do que ele, voltou e tornou-se à sua casa. Eles, pois, tomaram o que Mica tinha feito, e o sacerdote que tivera, e vieram a Laís, a um povo quieto e confiado, e os feriram a fio de espada, e queimaram a cidade a fogo. E ninguém houve que os livrasse, porquanto estavam longe de Sidom, e não tinham que fazer com ninguém, e a cidade estava no vale, que está junto a Bet-Reob. Depois reedificaram a cidade e habitaram nela. E chamaram o nome da cidade Dan, conforme o nome de Dan, seu pai, que nascera Israel, sendo, porém, dantes o nome dessa cidade, Laís. E os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura, e Jonatas, filho de Gerson, o filho de Manassés, ele e os seus filhos foram sacerdotes da tribo dos danitas, até o dia do cativeiro da terra. Assim, pois, a imagem de escultura que fizera Mica, estabeleceram para si todos os dias que a casa de Deus esteve em Siló. Amém, amados. Mais um dia de leitura encerrado. Veja que o povo está mais uma vez no caminho errado. E veja como terminou aí o versículo, que foi daquele jeito até os dias do cativeiro. No final, essa história não vai dar muito certo, mas ao longo aí da nossa leitura, você vai poder ter mais informação. Veja que aquele sacerdote queria comodidade e, por querer comodidade, acabou, ao invés de obedecendo a Deus, sendo ele um levita, acabou desobedecendo a Deus, buscando comodidade e vantagem. Infelizmente, hoje tem alguns sacerdotes que estão fazendo a mesma coisa, pastores que só querem saber de comodidade e de facilidade, e só querem saber aí do resultado, do fruto, né, que vão ter financeiramente falando. Essa foi a postura daquele levita. É triste porque o final disso sempre é ruína. Aquele jovem que era um levita, que era para ensinar o povo no caminho da adoração única ao Senhor, estava acabando ensinando coisas erradas, porque, volto a dizer, os olhos dele estavam no pagamento, estavam no retorno e não em agradar a Deus, e não em se esforçar para fazer a vontade de Deus. Amém? Mas a leitura de hoje está encerrando. Amanhã voltaremos a ler. Mas antes de sair desse vídeo, não esqueça dos recadinhos da Giovana.
Deixa o seu joinha e compartilhar. Isso mesmo, deixa aí o seu joinha e compartilhe. Mande aí para um monte de gente. A paz do Senhor. Até amanhã. Um forte abraço e viva Jesus!